Cumprimentamos a todos os nossos queridos e amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade às nossas aulas extras que estamos estudando junto pelo Zap. É muita satisfação imensa estar com todos vocês para juntos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Então vamos para a lição de número 9, onde nós vamos tratar a mordomia do trabalho. De acordo com a continuação que nós fizemos a primeira parte no YouTube, gratuita para todos os povos, línguas e nações e o mundo inteiro, nessa oportunidade nós vamos estudar a continuação mostrando que Deus, Ele continua a trabalhar. Deus é aquele que trabalha dia e noite para sustentar o universo, pelo poder da sua palavra, conforme diz o escritor aos Hebreus. Então, Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Muito bem? Queridos, com esta aula extra, nós vamos somar mais um subsídio para ser administrado aí na sua sala de aula, na sua próxima aula, que vai estudar esta lição sobre o trabalho. Enfim, vamos continuar? A Bíblia diz que Deus fez o homem e fez a mulher, e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. É necessário observar que a gente viu o nascimento de Caim e de Abel. O texto original hebraico ali, para ter o primogênito, diz lá: até que enfim veio nascer um varão. Isto mostra que exatamente Adão e Eva tiveram várias filhas, ok? Conforme a gente tem um registro que Adão teve filhos e filhas, ok? Então vamos para frente. Aqui nós estamos mostrando que Deus é aquele, de acordo com o que está escrito em Gênesis 3:8, que se aprontava para ir ao culto. Deus vinha ao culto. Que coisa, né? Deus ia ao culto. Por quê? Porque ele ia para a casa do Adão, o Éden, o jardim do Éden, e ali receberia o que era seu, ok? Interessante que o pecado entrou. Como isto aconteceu? A desobediência, a separação. Eva não deu ouvido à voz de Deus que estava na boca de Adão. Repetindo, Eva não deu ouvido à voz de Deus que Deus havia instruído Adão a respeito do jardim do Éden. Mas Eva deu ouvido à voz do diabo na boca da serpente. Veja que coisa. Aqui nós observamos que depois do pecado, Deus, de uma forma graciosa, cobre o homem, veste o homem, trabalha a fim de fazer uma vestimenta que o homem agora vai sair para a floresta. Então o homem vai sair do Éden e ele vai vir para cá, ó. Ele sai daqui, ele vem para cá. Então aqui há todo tipo de animais selvagens, é uma floresta. Aqui é o doméstico, aqui há só o cordeiro, os animais domésticos, e aqui os animais selvagens. Então Deus preparou o homem cobrindo, Gênesis 3:21, cobriu de uma pele de um animal e enviou o homem para a floresta. E aqui o homem estava pronto para lutar com o diabo. Assim Jesus nos cobriu com a armadura de Deus e nos colocou nesse mundo para enfrentar o inimigo. Então, uma das maneiras do homem trabalhar foi o cultivar. Por que cultivar? O homem já nasceu para isto. Deus já deu a ordem desde o primeiro dia, quando o homem veio existir. O homem não nasceu criança, o homem já veio adulto. E Deus disse: cultive. Só que quando Deus disse cultive, aí Deus também planta vários tipos de árvores aqui, ó, no jardim.
Então o homem tinha como comer sem cultivar. Então ele tinha como receber do próprio Deus na sua casa o mantimento de Deus. Então Deus era o provedor. Sendo Deus o provedor, ele é o Senhor. E sendo ele o Senhor, Adão agora já o adorava. Não só como Deus, mas como Senhor. Vocês podem ver isso em Gênesis capítulo 1, que Deus aparece como Deus. E Gênesis capítulo 2, Deus aparece como Senhor Deus. Por quê? Porque aqui ele vai se relacionar com o homem. Então Deus vai se relacionar com o homem e vai ser o provedor. Então por que o homem tinha que cultivar? Porque Deus, de uma forma de brincadeira, ele escondeu os tesouros debaixo da terra. Se lembra da terra de Avilá, que há muito ouro nela, muitas pedras preciosas? Então Deus foi colocando o ouro debaixo da terra, foi colocando, para quê? Para não dar de mão beijada. Então Deus disse, cultive. Por que cultivar? Porque ele ia achar os tesouros escondidos. Glória a Deus. Era isso que Deus estava querendo, que ele brincasse de cultivar a terra para achar os tesouros que estavam debaixo da terra. Até hoje o homem precisa ir suar, buscar o tesouro na Serra Pelada. Então, meus irmãos, a gente percebe o seguinte: Deus fez um jardim e Deus escondeu os tesouros debaixo da terra, dentro do solo da terra, para o homem não pegar assim de mão beijada. Então, Deus escondeu. Aí disse Deus, cultive a terra. Não para comer, mas para ele se alegrar com os tesouros que estavam ocultos aos seus olhos. Ok? Então o homem ia descobrindo os tesouros que estavam escondidos. E o homem ia se alegrar, porque era uma terra deleitosa, uma terra rica, e o homem trabalhava para se alegrar, e não para suar, e não para jamais estressar-se no final do dia. Então, só bastava o homem obedecer a voz de Deus, o que Deus lhe mandava nos seus mandamentos. Então o homem já estava cheio de tesouro, porque ele descobriria os tesouros da qual o Senhor disse, eu lhe darei os tesouros que estão escondidos. Glória a Deus. Então a gente sabe muito bem que Deus é o provedor da comida, porque Deus disse o seguinte, comerás livremente de todas as árvores. Então o homem tinha que comer. A gente percebe também que, sendo Deus o provedor, certo? Nós em Cristo, no reino de Deus, não é para trabalhar pela comida que perece. Então Cristo já nos dá além da conta, isto é, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então no reino de Deus não é trabalhar para comer. O trabalhar para comer é do suor do teu rosto, mas no reino de Cristo é trabalhar para achar os tesouros. É pegar a palavra, é ler, é orar, é buscar o reino de Deus, a sua justiça. Os tesouros estão escondidos dentro do reino de Deus. Por isso que nós não devemos trabalhar simplesmente pela comida que perece, mas buscar o reino de Deus, porque os tesouros estão escondidos. Então no reino, você tem que trabalhar para achar tesouro. São dois tipos de crente. Glória a Deus. Aquele que está no Éden é o primeiro tipo. E aquele que está fora do Éden. Por que fora do Éden? Fora do Éden, ele tem que suar. Se lembra que Deus disse? O desobediente Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ele tinha que trabalhar agora para comer o pão, porque ele saiu do Éden, do jardim do Éden. Então aqui Deus providenciava a comida, ele só tinha que buscar os tesouros. Louvado seja Deus. Então, onde você está? Você está no Éden, porque tem que suar, ou você está aqui no jardim do Éden, aonde Deus é o seu provedor, Deus é o teu Senhor, que você não trabalha para suar, porque você está no reino. Tremendo isso aqui. Então, são dois tipos de crente. O primeiro é o que está dentro do Éden, do jardim. E o segundo é o que está fora do jardim. Esse que está fora do jardim, trabalha demais, sua demais,
busca demais as coisas terrenas, não olha para as coisas que estão de cima. Porque se ele buscar as coisas de cima, ele busca tesouro do céu. Foi Jesus quem disse: buscar as coisas que são de cima, que são do alto. Essas o ladrão não mina aos tesouros. Glória a Deus. Então vamos lá. A Bíblia fala também, meus irmãos, que Deus disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que é isto? Nós temos 3 tipos aqui daqueles que vão à igreja. Podemos dizer os líderes, pastores, que um diz o seguinte: eu vou de bicicleta para a igreja, para não gastar o dinheiro dos irmãos. Outro disse: não, eu vou a pé para não gastar os dízimos da igreja. Outro disse: não, eu vou de avião para poupar o templo do Espírito Santo. Então qual é? Isso não é doutrina da prosperidade, não. Eu estou mostrando o reino que você trabalha para achar tesouro que estão escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no meio da floresta, Deus plantou um jardim. Isto mostra que você é especial, porque Deus colocou você no coração, no jardim do Éden. Por quê? Porque ali você estará protegido dos animais ferozes, selvagens da floresta, aonde está Satanás e os demônios. Não foi de lá que veio a serpente, entrou no jardim, no Éden? Então a gente percebe que Deus, Ele dá a sua casa, e a sua casa também é para você guardar, cuidar, cultivar e zelar. Louvado seja Deus. Por quê? Porque lá dentro da sua casa, Deus colocou uma unção. Qual é a unção? O que é agradável à vista, o que é agradável aos olhos, toda a beleza da sua casa, o jardim com flores, todas as cortinas, as coisas belas, é Deus que dá na sua casa. Então Deus dá também a comida, o bom alimento para a comida. Não é o nome das árvores que está no jardim do Éden, árvore boa para se comer, árvore agradável à vista e árvore da vida. Então vamos orar para que Deus abençoe, para que você não adoeça, porque está plantado na sua casa uma árvore da vida. Isto mostra que Deus é o Senhor, o provedor. É Ele quem diz: comerás livremente. Ele não diz: do suor do teu rosto comerás, porque o suor já é um castigo. Assim como os cardos e os espinhos são castigo. Então o homem não precisava suar, porque ele estava comendo livremente. Agora ele tinha que suar por causa do pecado. Foi um castigo. Queridos, voltando para a aula do YouTube, continuando, começando a aula agora. Lembra que nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo de número 3, quando diz: Deus abençoou o 7º dia. Lembra? Então Deus abençoou o 7º dia. Vamos lá? E o santificou. E nós falamos que os judeus, eles guardam o 7º dia, o sábado, como? Não tomando banho. Então a gente pergunta: tomar banho? Que trabalho dá tomar banho, irmãos? Presta atenção. Lembra dos dias da criação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Deus trabalhou como um homem físico, com braço? Não. Ele trabalhou mudando a realidade, do dia 1 para o 2, do 2 para o 3, assim até o dia 6º. O que é isto? Mudança de realidade. Por que os judeus não tomam banho? Porque ele não pode sair do estado sujo para o limpo. Está vendo aqui a mudança de realidade? Não está sujo? Se tomar banho não vai ficar limpo? Então eles entendem isso aqui, ó. Mudança de realidade. Porque o descanso de Deus foi porque ele não mudou mais nada aqui, ó. Ok? E aqui ele mudava as realidades das coisas. Então se sair do sujo para o limpo, já mudou a realidade, ó, do que estava sujo para o limpo. Então, os judeus entendem que o trabalhar de Deus é mudar a realidade das coisas. Então, como ele entende isso aqui, ele não tomava banho, porque mudava a realidade do sujo para o limpo. Tem mais coisa ainda, viu? Então, já o homem é diferente. O homem, ele trabalha com os braços. Então, trabalho braçal. Então, a carrada de cimento, ele usa os braços.
certo? Ele usa os braços. Então Deus ele não trabalha com braço, com corpo. Então isto aqui nós temos uma palavra lá no original para trabalho em relação ao homem. Qual é o trabalho físico? O texto hebraico está lá, avodá. O que quer dizer? Trabalho braçal, aonde você descarrega um caminhão de cimento. Então, o que é isto? Você está trabalhando no sentido de trabalho físico braçal. Já o trabalho de Deus é diferente. Então ele trabalha, o Senhor Deus, com o trabalho do original, que é mudança de realidade das coisas. A palavra está lá, malahá. Olha aqui, ó. Esse é o trabalhar de Deus. Então Deus trabalha com mudando a realidade, que quer dizer no original malahá. Trabalha. Certo? Já o homem, ele trabalha no sentido braçal. Então está lá a palavra avodá. O que nós observamos, meus irmãos, é que aqui, ó, o judeu nem toma banho e nem pega carne crua para cozinhar ou fritar. Por quê? Porque vai sair do estado de cru para cozido, ou fritura, ou fritar, fritado. Então ele não faz isso. Esses grupozinhos hoje que dizem que guardam o sábado e na verdade não guardam, estão tudo enrolados, estão tudo por fora da realidade daquilo que Deus disse e Deus descansou. Qual é o trabalho que dá para subir no elevador? Lá em Israel, no sábado, tem elevadores que param em cada... Está entendendo? Então eles vão parando em cada andar, sem apertar o botão. Automaticamente, para no andar 3, 4, 5, 6, não precisa apertar o botão. Qual é o trabalho que dá em apertar o botão do elevador? Nenhum. Mas porque eles entendem que muda a realidade das coisas. Então jamais ele faz isto. Ele não muda a realidade das coisas porque ele entende lá o Gênesis, como é que Deus trabalhava. Então, Jesus, quando estava na sinagoga, quando ele viu um homem com a mão ressequida, Jesus disse, seja curado. Irmão, a mão do homem voltou ao estado original, aquela de Adão, quando Deus fez no 6º dia. Qual foi o trabalho de Jesus? Nenhum. Apenas disse, seja curado. Mas os judeus diziam, estão quebrando o sábado. Porque o estado da mão era o quê? Ressequida. Mudou a realidade do estado da mão. A mão voltou ao estado original. Então, mudando a realidade, eles entendem o Gênesis lá dos dias da criação. Então, para os judeus, Jesus estava quebrando o sábado. Mas veja a realidade do assunto. Jesus disse, ser curado. Não há nenhum trabalho em dizer ser curado. Só falar e o homem ficou curado. E a mão voltou. Então, na realidade, o que quebrou o sábado foi a mão do homem, não Jesus falando. O homem saiu da mão ressequida e veio para a mão do 6º dia, quando Deus fez o Adão. Então, a gente percebe lá, quando Jesus disse ser curado, o que é que estava acontecendo naquele momento. Vamos lá? Era bom ou não era a mão ressequida? Não era bom. Então, quando Deus fez todas as coisas e chegou no 6º dia, Deus disse, é muito bom. Olha aí, ó. Aqui Deus disse, bom, 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 e aqui muito bom. Então no 6º dia, Deus disse que quando criou o homem, disse que foi muito bom. Então a mão ressequida voltou ao estado de quê, ó? De muito bom, porque a mão ressequida não é bom. Então, quando Jesus curou a mão do homem, então o homem voltou para o estado original de muito bom. 6º dia, quando Deus fez o homem, no 6º dia. Depois do 6º dia, 7º. Então, o homem agora, no estado muito bom, já podia desfrutar de quê? Do sábado. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu entendo de sábado, vocês não entendem não. Ora, se meu pai trabalha até agora, como está o texto, está na lição, meu pai trabalha agora e eu trabalho também, então enquanto vocês estão vivendo nesta vida decaída do pecado, não está muito bom. Isto é,
precisa do muito bom. Vocês estão guardando o sábado, mas não está muito bom. Vocês estão doentes, vocês estão em pecado, não tem como vocês guardar o sábado. Vocês estão mais ou menos, mas não está muito bom. Jesus, ele vai curar o homem para o estado muito bom, quando vier a incorrupção. Se lembra? Daquilo que é corrupto, vai vir a incorrupção. O que é mortal, vai vir a imortalidade. Então, esse estado de incorrupção, de imortalidade, é o estado que vai estar muito bom com Cristo. Nesse estado do muito bom, é o sexto dia. Então, depois do sexto dia, é o sétimo. Então, qual é o sétimo dia? Estaremos para sempre com Cristo. Então, nós vamos entrar em um sábado eternamente, em um descanso eternamente. Não tem como cumprir o sábado neste tempo caído do pecado, cheio de doença, de morte, de dor. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado, eu entendo o sábado. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Há um sábado, um descanso. A Bíblia mostra 3 tipos de sábado. O primeiro sábado é o dia do sábado, aquele que eu tenho a cada 6 dias, eu tenho o sétimo. Na verdade, a cada 7 dias, eu tenho um sábado. Este é o primeiro sábado. O segundo sábado, a cada 7 anos, eu tenho um sábado, que é o ano sabático. O terceiro sábado é a cada 7 vezes 7 anos. É igual a 49 anos. Então, no próximo é o jubileu. Eu também tenho um sábado. Eu tenho um sábado a cada 7 dias, eu tenho um sábado a cada 7 anos, e eu tenho um sábado a cada 7 vezes 7 anos, que depois dá o jubileu. 7 vezes 7, 49. Então nós temos um sábado chamado jubileu. É isso que a Bíblia explica. E lá no milênio, a cada 6.000 anos da história humana, a terra descansa 1.000 anos. Isto é Bíblia. É o sábado, o ano sabático do milênio na terra. Glória a Deus. Então, queridos, a mão voltou normal. Eles não entendiam o que era muito bom. E Jesus entendia porque era o Senhor do sábado. Então, Jesus deixou no 6º dia, como aconteceu com Adão, quando Deus fez as mãos perfeitas de Adão. Quando Adão veio ao estado original, desde a criação, então Adão veio com as mãos dele muito boa, e assim não precisava mudar. Por isso que quando Jesus mudou aquela mão, ainda não era sábado para Deus. Glória a Deus, entendeu? Só foi sábado quando depois do 6º dia, quando Deus disse: muito bom, agora sim, Deus fez o homem e está no estado original e é muito bom. E agora entramos no sábado. Glória a Deus. Então a nossa vida parece que está boa, mas não está muito boa. Nós enfrentamos doença, morte, mas Jesus vai tirar a morte, vai tirar a doença. Então o estado do 6º dia, do muito bom, vai acontecer na nossa vida. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E jamais quebraremos nenhum dos seus mandamentos, entraremos na perfeição. E Jesus, quando vier, que Ele é o perfeito, quando vier aquele que é perfeito, então seremos exatamente como no princípio, entraremos no sábado eterno do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, concluindo essa parte, o sábado foi feito para ser um dia eterno, de deleite, de delícias. Você não lê o 8º dia da criação. Você lê até o 6º e no 7º descansou. Não há o 8º dia da criação. Então o sábado foi feito por causa do homem, porque veio depois do muito bom. Depois do homem é que veio o sábado, e não o sábado veio antes do homem. Glória a Deus. Então, meus queridos, vamos lá? Deus é o Criador de todas as coisas. Esta parte aqui
uma parte especial da nossa aula, mostrando o trabalhar de Deus na obra criativa desde o começo do mundo. A gente percebe quando estudamos teologia, nós temos a soteriologia, que estuda a salvação. Nós temos a armatiologia, que estuda o pecado. E nós temos a antropologia, que estuda o homem. Então, todas essas três matérias estão unidas em uma só. O que nós vemos é o seguinte: nós temos Gênesis 1 e 3, ok? E disse Deus, haja luz. Então, houve um bico de luz, certo? Esse bico de luz veio temporariamente até o quarto dia. Esse quarto dia, Deus disse, haja luminares. Então, no quarto dia, houve o sol, ok? Iluminar a terra. A gente vê que essa luz veio temporariamente até que viesse o quarto dia, Deus criasse um sol. Só que essa luz temporariamente, ela foi só para o dia da criação, porque esta luz aqui, João capítulo 1, versículo de 1 ao 8, é Cristo, certo? É Cristo, é Jesus. Mostrando mais alguma coisa, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2, a terra estava submersa no meio das águas. Então, nessa parte aqui, ainda era a eternidade. Então, a terra estava que nem um peixinho. Então, Gênesis 1, 1 a 2, ainda não tinha a expansão, ó. A expansão aqui, ó. Essa expansão que está aqui, ó, no meio das águas, não tinha. Pedro fala sobre isso. A terra ainda estava como um peixinho. Então, essa parte aqui ainda era a parte da eternidade. Ok? Aí depois nós temos o dia criativo, no Gênesis 3, para haver... Nós vamos lá. Gênesis 1, versículo 3. E haja luz. Cristo é a luz perfeita, não há retoque. Não tem como ser vazia, a luz é perfeita. Onde há luz não há escuridão. Isto aconteceu no primeiro dia. E a terra, esta massa aqui, por isso que os cientistas dizem que a terra dura... Fizeram um cálculo aí, 200 milhões de anos. 200 milhões de anos. O que é isto? É a matéria da terra. Por quê? Porque ela foi criada nesse período da eternidade, sem o tempo. Por isso que dá esses 200 milhões de anos. O que mostra o seguinte: quando eles vão pegar um osso do dinossauro, que vão fazer lá, através do carbono, dá muitos e muitos anos. Por quê? Porque não tem como tirar usando da forma. Aquele osso lá, quanto tempo tem? Não tem como fazer da forma, da estrutura. Mas o osso que torna pó, o pó é a mesma terra que já existia há muitos milhões e milhões de anos. Então, eles vão dizer que os dinossauros existiram há tantos milhões e milhões de anos. Por quê? Porque eles tiraram exatamente da matéria e não da forma. A forma, essa forma aqui, ó, ela só tem mais ou menos 6.000 anos de história na Terra. Não tem mais do que isso. A forma, glória a Deus. Então, quando veio a luz, no primeiro dia, Deus separou as trevas. Haja luz. Então, a luz veio tirar as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Este é o primeiro dia. O primeiro dia também está em João, capítulo 1, versículo de 1 ao 8. Ali é o primeiro dia da criação de Gênesis. Cristo é a luz de Gênesis. No segundo dia, o que foi que aconteceu? Deus, ele colocou as mãos aqui, ó. Isto foi no segundo dia. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. As mãos do Senhor abriu um firmamento. Isso aqui é o firmamento. Aqui é a terra, certo? Que está no meio da expansão. Haja uma expansão. Então, essa expansão aqui, ela bate nas águas, porque no meio das águas a terra subsiste. Então o Senhor com as suas mãos abriu um firmamento e a terra veio a ser seca. Aí começou a existir, nesse período aqui, ó, as águas de baixo, que estavam na terra, que são os rios, e as águas de cima, ó, que essa depois da expansão. Água de baixo e águas de cima da expansão. Então, no segundo dia, Deus fez a expansão. Então, vamos lá. Primeiro dia, a luz. Segundo dia, a expansão. Este foi no segundo dia, a criação do segundo dia. Então, o que nós podemos observar?
é que Deus vai para o terceiro dia. Só que no terceiro dia, o que é que vai acontecer? Aqui não é o segundo dia? Segundo dia. Então, do segundo dia para o terceiro dia, nesse intervalo aqui, ó, esse intervalo aqui, eu tenho o quarto dia. Glória a Deus. Vamos lá? Percebe-se? Vamos lá. No quarto dia, nós vamos ver o quê? Deus vai trabalhar preenchendo a expansão. Aqui, ó, puxando essa expansão para cá. Então, essa expansão, ó, que cheio de águas, a terra no meio, ó. Pronto. Então, no quarto dia, o que é que Deus vai fazer? Os luminares. Deus vai encher aqui, ó. Vai colocar lua, sol, estrelas, galáxia. Isso aqui é no quarto dia. Deus vai colocar os luminares. Glória a Deus. Veja, ó. Segundo dia até o terceiro dia. Antes do terceiro dia acontece o quarto dia. Qual é o quarto dia? Que ele vai colocar os luminares. Eu estou mostrando, meus irmãos, que o quarto dia está ligado ao segundo dia. É um complemento. Se você vai fazer uma casa, por exemplo, vai fazer uma casa, não coloca nada. Faz aqui um quarto, não coloca nada. Faz aqui o quintal, não coloca nada. Só que ficou lá guardadinho. Aí no terceiro dia, vai para o terceiro dia, mas ainda está sem nada. Só que no quarto dia, o que é que vai ser colocado? Se aqui não tem nada, você vai colocar o quê? Os móveis. Glória a Deus. Então o quarto dia está ligado ao segundo dia. Glória a Deus. São dias criativos, mas eu estou mostrando a ligação de um dia para o outro. Então, o que faltou terminar no segundo dia, glória a Deus, Deus fez no quarto dia. Glória a Deus. Então, continuando. No quinto dia, Deus começa. Você está perguntando, né? E no terceiro dia, o que foi que Deus fez? Glória a Deus. No terceiro dia, Deus vai mexer exatamente dentro do firmamento. Então, Deus vai mexer dentro do firmamento. Então, é aqui dentro do firmamento, ó. Deus vai mexer. Aqui é a terra seca e aqui é a água. Pronto. Então, Deus vai separar isso aqui, ó. Vai colocar terra para um lado e águas por outro. Ok? Então, tudo isto no terceiro dia. Aí nós temos o quarto, que já foi falado, quinto e o sexto dia. O sexto dia nós sabemos que é o homem. E no quinto dia, o que é que vai acontecer? A produção das águas que já foram separadas. Não foram separadas águas? Então, o quinto dia vai fazer a produção de peixes, tudo que as águas vão produzir. Então, é a produção que as águas vão fazer. Produz as águas, ok? É a produção das águas. Isto é, no quinto dia. Glória a Deus. Veja que os dias estão ligados um ao outro. Seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho os dias dividido aqui no primeiro, no segundo e no terceiro dia. No segundo dia, está ligado ao quarto. Glória a Deus. No terceiro dia, está ligado ao sexto e ao quinto dia. Por quê? Veja mais uma vez. No terceiro dia, ele mexe aqui, ó, separando as águas e da porção seca. E no terceiro, e no quinto e no sexto dia, está ligado a terra e os mares. Louvado seja Deus. No quinto está ligado à produção das águas. E no sexto está ligado à produção da terra. Então no sexto é o homem. O homem está ligado à terra. Ok? E os mares, a produção das águas que vai acontecer lá, os peixes vão ser criados lá, produz águas. Então está ligado aqui, ó, essa parte daqui. Então o terceiro dia está ligado no terceiro dia, o quinto e o sexto. Então, basicamente, ó, o dia da criação, ó, 1, 2, 3. O quarto está ligado ao segundo, o quinto e o sexto está ligado ao terceiro dia.
Glória a Deus. Bem simples, bem fácil, para nós entender essa parte dos dias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, no quarto dia, ele preenche o firmamento de todos os astros. Ok? Glória a Deus. É assim que Deus faz. Ele não para de trabalhar e ele mantém essa subsistência. Ele mantém o universo, que é uma máquina viva. A Terra é viva. Tem vapores, tem vulcões. A terra tem água por dentro, a água é uma vida, é a vida da terra. Então, se não houvesse água, não havia vida. Então, tudo depende da água. E a terra tem 70% de água, glória a Deus. Então, a terra é uma máquina viva. Deus abençoe você. Deus te guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser.